Excelentíssimo Senhor Presidente da República, com a autorização de Vossa Excelência, irei iniciar a minha intervenção. Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, em representação do Senhor Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Senhor Ministro do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, em representação do Governo, Excelentíssima Representante do Diretor-Geral da OIT, Guy Ryder, cara companheira Helena André, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal do Porto, cara Presidente do Congresso e da UGT e restantes membros da mesa, Senhores Secretários de Estado do Emprego e da Indústria, Senhores representantes dos partidos com assento parlamentar, Partido Social Democrata, CDS-PP e Partido Socialista, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Embaixadores, Senhor Bastonário da Ordem dos Advogados, caras e caros representantes dos parceiros sociais e Presidente do Centro de Relações Laborais, caras e caros autarcas, Presidentes de Câmara e representantes da Associação Nacional de Freguesias, caros e ilustres convidados nacionais e internacionais, oriundos de 20 países, dentre os quais quero cumprimentar de uma forma muito calorosa todos os representantes dos países de língua oficial portuguesa no mundo e na diáspora. Caras e caros congressistas, ilustres convidados, minhas senhoras e meus senhores, são todas e todos muito bem-vindos ao 13º Congresso Nacional da UGT de Portugal e a esta magnífica, sempre leal e invicta cidade do Porto. Regressamos 38 anos depois ao palco onde teve lugar o nosso Congresso Fundador. O primeiro Congresso da UGT, em fevereiro de 1979, na cidade do Porto, que elegeu José Manuel Torres Couto como primeiro secretário-geral e Miguel Pacheco como seu primeiro presidente. Miguel Pacheco, a quem já hoje prestamos o nosso tributo e homenagem, que faleceu há pouco mais de um mês, sem ter tido a oportunidade de hoje relembrar e reviver um pouco da sua história e do movimento sindical português a quem tanto dedicou. Mas fica ao exemplo da sua entrega abnegada por um ideal de sindicalismo de proposição e compromisso, aquele que nos distingue de outros e que é a marca genética que os nossos pais fundadores quiseram imprimir ao GT. Agradeço por isso de forma penhorada ao seu filho, Miguel Pacheco, aqui presente, ter-nos permitido despedir-nos do seu pai, cobrindo a sua urna com a bandeira da nossa UGT, símbolo da liberdade sindical pela qual lutou e sempre defendeu em Portugal. Cumprimento com especial emoção os nossos antigos presidentes João de Deus Pires e João Dias da Silva e uma palavra carinhosa para uma mulher lutadora que simboliza o ideal da igualdade de género, porque nos batemos tanto nos nossos dias, um símbolo de unidade, resistência e solidariedade sindical e humanista. Uma mulher do Norte, uma mulher do Porto, a nossa querida Manuela Teixeira, antiga Presidente da UGT, que tão bem soube transmitir o seu legado a outra mulher que hoje nos deixa orgulhosos pela forma como tem presidido a UGT e hoje dirige os trabalhos do nosso 13º Congresso. Por coincidência ou não, também ela, uma mulher do Norte, uma mulher da cidade do Porto, Lucinda Manuela Damaso. Saúdo de forma calorosa e amiga ao meu antecessor no cargo de secretário-geral da UGT, João Proença, e envio daqui um abraço especial a todos os antigos dirigentes, muitos daqui presentes e outros não, porque não puderam, claramente, que deram à UGT a marca de inclusão, democracia pluralista e liberdade sindical, àquelas e àqueles que nos ensinaram e ensinaram o país que é possível sermos coesos, firmes e liderantes na divergência, socialistas e sociais-democratas, centristas e todas as tendências e orientações políticas têm demonstrado que é possível construirmos um futuro coletivo comum se nos respeitarmos a todos e a cada um no nosso cotidiano sindical. Esta é a marca identitária da UGT. Foi o legado que recebi e que julgo ter conseguido continuar neste mandato de 4 anos que amanhã termina. Amanhã e hoje o Congresso decidirá. Um legado que emerge da vontade de homens como Mário Soares, Francisco Sá Carneiro,
que no seu combate pela democracia e pela liberdade recusaram um país de pensamento único. Para isso já tinham chegado 48 anos de obscurantismo. Era tempo de combater outro tipo de despotismo iluminado e de unicidade sindical. Era preciso liberdade de pensamento, de ação, liberta do peso e da influência de quaisquer partidos políticos manipuladores e controladores da vontade dos trabalhadores. Era preciso pluralismo verdadeiro e não qualquer pseudo-pluralismo sindical. Era preciso um pluralismo verdadeiro e não qualquer pseudo-pluralismo sindical que serve apenas como máscara para impor maiorias que esmagam minorias. Isso não acontece no UGT. A tolerância, a ideia diferente do outro, a diversidade de opiniões, o pluralismo existente no nosso seio e nos nossos sindicatos nunca foram fatores impeditivos para que a UGT seja uma organização respeitada, credível, reivindicativa, mas também moderada e com o sentido de equilíbrio e rigor que os trabalhadores exigem de nós e que merecem. Porque acima de todas as mais díspares posições que possamos assumir, há um elo que nos une e que nos identifica. Portugal, o nosso amado e belo país, de mais de 900 anos de história, de que nos devemos orgulhar. Só uma organização com orgulho em si mesma e no seu passado, que pertence ao movimento sindical democrático, livre, humanista e tolerante, consegue congregar no seu congresso tanta gente de tantos quadrantes distintos. Parceiros sociais, sindicais e empregadores, sindicatos independentes ou afiliados noutra confederação que não na UGT, associações da sociedade civil, empresários, instituições de solidariedade social, misericórdias, bastonários, embaixadores, representantes de organizações sindicais amigas de mais de 20 países, de vários continentes, desde a Europa mais a leste, a norte, ao sul e ao centro, da África que fala português até a África do Norte, chegando ao imenso irmão sul-americano, o Brasil, a que quero juntar a presença da Confederação Europeia de Sindicatos, da Confederação Sindical Internacional, da Confederação Sindical dos Países de Língua Portuguesa, do Comitê Económico e Social, todos estão aqui, o que nos enche de uma enorme satisfação e um grande e incomensurável orgulho. É a primeira vez que a UGT é brindada com a presença da mais alta figura do Estado, o Presidente da República. E isso constitui uma subida honra que registamos e nunca esqueceremos. O Presidente que decidiu combater a crispação política, que faz de cada cidadão uma pessoa importante para o coletivo do nosso país, uma pessoa importante que seja qual for o seu credo, cor, raça ou convicção partidária, que aproximou as pessoas dos políticos e que deu uma dimensão humanista da figura do Presidente da República a que já não estávamos habituados. Quem é que não gosta de se sentir importante na sua dimensão humana, social ou política, mesmo que seja a pessoa mais humilde? Quem é que não gosta de sentir afeto e carinho vindos da mais alta figura do Estado? É com imensa gratidão, Sr. Presidente, que o recebemos aqui e é com grande honra que este Congresso passará para a história da UGT e do movimento sindical português por nos ter brindado com a sua presença, que no fundo é o reconhecimento expresso da relevância da UGT para as trabalhadoras e trabalhadores portugueses, aqui e além fronteiras e para Portugal. Agradecemos a presença distinta do Sr. Vice-Presidente da Assembleia da República, em representação do Sr. Presidente, do Sr. Ministro do Trabalho, em representação do Governo e do Primeiro-Ministro, que neste momento, como sabem, está em Roma, na comemoração dos 60 anos do Tratado de Roma. Ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Porto, Dr. Rui Moreira, queria-nos gratos e reconhecidos pela forma como decidiu apoiar a realização deste evento na sua cidade. Hoje, um Porto decididamente dos mais belos e distintos destinos a visitar neste velho cantinho europeu, mas que é nosso, tão nosso, um verdadeiro Porto sentido. Um cumprimento à Helena André, ex-dirigente da UGT, um símbolo da excelência das sindicalistas portuguesas aqui e no mundo, seja na Confederação Europeia de Sindicatos, seja hoje na Organização Internacional do Trabalho, onde trabalha próximo de Guy Ryder, diretor-geral, e que ela hoje aqui vem representar. Pelo seu destaque, decidi convidá-la para integrar a mesa de honra institucional deste nosso Congresso.
Quero também dirigir-me aos meus colegas do Comitê Económico e Social Europeu, quer aos vários portugueses aqui presentes, quer ao Jorge Daci, seu presidente, e à Gabriel Bischoff, presidente do Grupo 2 dos Trabalhadores, por nos honrarem com a sua participação e intervenção. E já agora, que sou português e orgulhoso do meu país e da minha língua e da minha cultura, permitam-me que destaque um dos nossos representantes no SESE. Um português que contribui com a sua formação, educação e inteligência para o destaque dos portugueses no contexto europeu. O primeiro dentre todos nós a atingir o patamar mais alto uma vice-presidência do Comitê Económico e Social e a quem cumprimento de forma calorosa e amiga, o Gonçalo Lobo Xavier. Aos parceiros sociais empregadores, dirijo uma saudação. Sabem que o espírito do compromisso e do diálogo são vetores fundamentais da atuação da UGT, que sempre apostou na negociação e na concertação. Por isso, lanço-vos daqui, deste Congresso, do alto desta tribuna, um desafio, o de dinamizarem nas vossas associações o espírito construtivo de olharem para os sindicatos como verdadeiros parceiros, que apenas desejam o respeito e a defesa dos direitos dos trabalhadores das vossas empresas, não a sua destruição ou desvalorização. Os sindicatos da UGT não são vossos inimigos ou até mesmo adversários. O que é que pode existir de mais relevante e motivador para um trabalhador, entre outras coisas, se não ter o respeito do seu patrão e receber o seu salário pontualmente no fim de cada mês? É o que leva para casa no final do mês, que dignifica e liberta os trabalhadores, aliado ao respeito e consideração que o empregador deve nutrir por si. Enquanto as empresas trabalham lado a lado, patrões e trabalhadores, sendo que o objetivo que importa a ambos é garantir a viabilidade da empresa e a manutenção ou até alargamento dos postos de trabalho. Naturalmente que o primeiro quer lucrar com os seus investimentos e o segundo quer ver reconhecido o seu esforço, que lhe garanta a sua subsistência e a da sua família, dignifica socialmente e lhe dá consistência enquanto cidadão livre de um Estado de direito democrático. Caros empregadores, não barrem a entrada aos sindicatos que vierem por bem. Não proíbam os sindicatos da UGT de visitar os trabalhadores dentro das vossas empresas. Abram as vossas portas à UGT, aos nossos sindicatos. Abram as portas! Ser sindicalista é cumprir com o espírito de missão. É ajudar os trabalhadores a conhecer os seus direitos e também os seus deveres. Quanto maior for a harmonia entre nós, mais garantida estará a paz social e a estabilidade no seio da empresa. E aqui cabe uma palavra ao Governo, Sr. Ministro Vieira da Silva. Também é empregador. Aliás, é o maior empregador do país. Por isso, a regra da negociação com consequências é tão reclamada pelos sindicatos. Os trabalhadores da administração pública do nosso país e do setor público empresarial não fizeram mal a ninguém. São iguais aos do setor privado. Sofreram e foram humilhados nos últimos anos como se fossem culpados de uma crise que se abateu sobre o nosso país e sobre eles em particular. Como se fossem um anátema. Têm direito à indignação e a viver com decência a sua vida ao serviço da causa pública e do bem comum, ao serviço de todos os cidadãos portugueses, com a prestação de serviços de excelência. Sr. Ministro, vamos aplicar o que assinámos no recente Acordo de Concertação Social, desbloquear a negociação coletiva na administração pública, valorizar os seus trabalhadores, desbloquear carreiras, progressões e salários, promover o diálogo social. É um imperativo ético e da mais elementar justiça social. Senhor Presidente da República, a sua magistratura de influência tem-se sentido na concertação social. Foi lá que assinámos os acordos ao longo dos anos, sempre com o objetivo de defender os trabalhadores que representamos e o nosso país. Sempre foi assim com o UGT. 2012 não foi exceção. Ou a UGT permitia que, num contexto extremamente adverso para o país, fosse aplicado o memorando da Troika com um conjunto tão gravoso de medidas que é melhor nem imaginar os resultados da sua implementação total, como exigia a Troika, ou a UGT negociava a mitigação desse memorando e dessas medidas para que os sacrifícios dos portugueses não fossem ainda mais dolorosos e dramáticos do que poderiam ter sido. Foi o que a UGT fez. Escolheu a segunda via,
em nome do país que somos e da garantia internacional exigida ao Estado português como contrapartida do resgate financeiro efetuado. Foi um tempo extraordinário e atípico. Só quem não tem o compromisso como bandeira é que pode criticar aqueles que serviram os trabalhadores, mas serviram acima de tudo Portugal e os trabalhadores portugueses. A austeridade pela austeridade e empobrecer para cumprir objetivos ditados por instituições financeiras que não têm coração, nem alma, nem sequer sensibilidade social, foram ditames que passaram. Mas passaram mesmo, apesar de algumas vozes da desgraça ressabiadas, como o lamentável presidente do Eurogrupo ou responsáveis do BCE, teimarem em apostar na continuação de políticas liberais de tão má memória para tantos milhões de cidadãos europeus. E já não bastava rejubilarem pelas políticas que conduzem à pobreza e à desigualdade, ainda se afundam mais com exercícios de xenofobia e desprezo pelos povos do sul da Europa, como se a exaltação promovida por gente desta laia não nos lembre as tristes e deploráveis teses de uma pretensa e superior raça que, à sua custa, permitiu o assassínio em massa de milhões de homens, mulheres e crianças em pleno século XX. Nós não queremos outra vez a exaltação da raça ariana. Nós queremos ser todos considerados como iguais. Sou socialista, nunca enganei nem a minha central, nem o meu país. Espero que os socialistas e os social-democratas europeus não deem ao Sr. Dijsselbloem o que o povo holandês rejeitou nas urnas, relegando-o para um pobre resultado eleitoral, como aliás mereceu, perante ideias tão repugnantes contra o ideal humanista e tolerante que presidiu à criação da União Europeia. Sr. Dijsselbloem, demita-se, tenha vergonha, vá-se embora por aquilo que proferiu contra os povos do Sul. Caras e caros amigos, ilustres convidados, Sr. Presidente, é tempo de reverter esses tempos e de reaver direitos e expectativas que se sumiram com a crise. E se para tal for necessário alterar, ainda que de forma pontual, o Código de Trabalho, pois que se faça. Defendemos a estabilização da legislação laboral, mas nunca sem que algumas das feridas que ainda subsistem dos tempos da Troika e do sacrifício sejam retiradas da lei. É uma exigência ética e de cidadania dos trabalhadores portugueses e do próprio país, a favor dos que perderam empregos, que emigraram, que viram esbulhados os direitos que julgavam perenes, que acreditaram no Estado Social e no modelo social europeu que a nossa entrada na Europa permitiu. Não será certamente tudo revertido num dia, num mês ou até num ano. Esse esforço já teve início e foi aplicado pelo Governo atual, mas ainda não chega. O Governo tem de ter mais ambição e ser mais célere, para que os portugueses acreditem que é possível virar definitivamente a página da austeridade e da enorme carga fiscal que pesa sobre as empresas e as famílias. E sim, Sr. Presidente da República, ilustres convidados, queremos estar na Europa. Nesta Europa que hoje mesmo, dia 25 de março de 2017, comemora os 60 anos da assinatura do Tratado de Roma. Queremos continuar entre aqueles que sempre apostaram numa Europa solidária, inclusiva, não discriminatória. Uma Europa de direitos, uma Europa social, uma Europa dos cidadãos. Uma Europa onde os trabalhadores portugueses continuem a ser considerados dos melhores do mundo e que, apesar dos nacionalismos, da xenofobia, do anti-islamismo e do antissemitismo e de tristes figuras como o Sr. Dijsselbloem, que se vão vendo e ouvindo nas televisões e nos jornais, o nosso país continua a ser visto como um símbolo de tolerância, multiculturalismo, segurança e orgulho na sua diáspora. Só assim se compreende o extraordinário trabalho daqueles portugueses que, estando longe do seu país, lutam noutros países pelo seu sustento, mas também defendem os seus colegas que emigraram e precisam de ver os seus direitos respeitados enquanto trabalhadores. Que o digam as duas confederações do Luxemburgo, aqui presentes, que criaram secções só de atendimento e apoio aos imigrantes portugueses naquele país, o que deve constituir um exemplo de serviço ao bem comum e a replicar em todos os países europeus onde existem confederações amigas filiadas na SES. Permitam-me lembrar e enaltecer a nossa professora, que está aqui presente neste Congresso, Teresa Soares, radicada na Alemanha,
secretário-geral do Sindicato dos Professores nas Comunidades Lusíadas, filiado na FNE, que luta diariamente pela defesa da nossa cultura e do ensino da língua portuguesa em tantos países europeus, na Alemanha e na Bélgica, no Luxemburgo, na Holanda, na França, na Suíça e no Reino Unido, congregando à sua volta os professores de português que ali prestam um serviço de grande valor para as comunidades imigrantes e para Portugal. Parabéns, Teresa, vamos continuar com este trabalho. E quero aproveitar para daqui de tão longe cumprimentar o Jack Oliveira, presidente do maior sindicato da construção civil da província do Ontário, no Canadá, que será homenageado pela comunidade portuguesa e pelo Canadá, em Toronto, no próximo dia 30 de março, pela sua atuação em prol da defesa dos mais de 50 mil trabalhadores da construção civil filiados no seu sindicato e que deve deixar Portugal e os portugueses orgulhosos. Parabéns, Jack, homem da Mortosa, no Distrito de Aveiro, pelo reconhecimento que recebes pelo teu trabalho como sindicalista na defesa dos trabalhadores do Canadá. A UGT presta-te o seu tributo. Sr. Presidente da República, a minha Presidente disse que eu ia dar umas breves palavras, pois são tão breves que já vão terminar. Ilustres convidadas e convidados, caras e caros congressistas, esta não é a UGT do passado, mas orgulha-se dele e dos seus 38 anos de vida. Esta que aqui está, aqui neste Coliseu do Porto, em todo o país e no mundo, é a UGT do futuro. Uma organização de trabalhadores e de trabalhadoras que tem um objetivo de transcendente importância e do qual nunca abdicou nem abdicará. Defender as trabalhadoras e os trabalhadores portugueses, onde quer que se encontrem, mas acima de tudo, ser leal às suas gentes, à sua terra e ao seu país. Acima de tudo, ser leal com Portugal e por Portugal. Vivam as trabalhadoras e trabalhadores portugueses! Viva o 13º Congresso da UGT! Viva a UGT! Viva Portugal! Viva Portugal! Viva Portugal!